Queridos amigos, sejam bem-vindos. Hoje nós continuaremos tratando do tema título de crédito e dando continuidade também ao assunto cheque, que é um dos títulos dos mais importantes no Brasil e no mundo. O cheque, considerado título de crédito, é, claro, um documento em papel. Isso é importante especificar porque hoje nós temos outros dispositivos de transferência de dinheiro entre bancos, que são as chamadas transferências eletrônicas, seja através dos sistemas altos de computação e de mecanismos eletrônicos, seja através do cartão de débito, etc. Então, mesmo existindo todos esses sistemas de transferências, o cheque ainda é muito utilizado no Brasil e no mundo. Especificamente no Brasil, o cheque, nós já falamos no nosso último encontro, ele possui uma série de características. Vamos fazer aqui uma pequena lembrança para nós então falarmos do que a gente quer abordar hoje ainda sobre o cheque. Então, o cheque ele possui uma série de informações que já estão impressas pelo próprio banco que produz esse cheque, tal como o nome do banco, o número da conta, a agência daquele banco, o nome da pessoa que é titular daquela conta. Geralmente também vem ali alguma identificação além do nome, o CPF ou a identidade, para identificar claramente quem é o dono daquela conta e daquele cheque que está pronto para ser preenchido. Então, basicamente, são essas informações impressas que aparecem no cheque. São as informações principais que eu estou aqui fazendo a citação. A partir dessas informações, o formulário, aquele papel cheque, está pronto para ser preenchido. E o preenchimento, nós já falamos aqui, vamos apenas recordar, colocar o valor numérico, o valor por extenso, a data de emissão, o local de emissão, assinar o cheque e, se o cheque for nominal, colocar o nome de quem será o beneficiário daquele cheque. Então, por exemplo, se eu assino o cheque embaixo, assino e escrevo pague-se, está lá escrito pague-se a João da Silva, por exemplo. E somente João da Silva receberá. Se eu deixar em branco, o cheque será ao portador. E sendo ao portador, qualquer pessoa que tiver a posse desse papel, cheque, poderá receber. Poderá receber diretamente no caixa do banco, diretamente lá no banco que o cheque foi emitido, ou pode depositar na sua conta corrente, na sua conta bancária, aquele cheque, porque o cheque está em branco quanto ao nome do portador. Então, dois aspectos já do cheque. Ele pode ser ao portador ou pode ser nominal. Outra característica, ele pode ser cruzado ou não. O cheque cruzado, ele identifica que ele somente pode ser depositado em uma agência bancária. Se ele não for cruzado, a pessoa pode pegar o cheque, se for ao portador, vai lá na agência e recebe. Se for cruzado, somente pode depositar. Depositem no seu banco e o crédito será compensado e o dinheiro entrará na sua conta. Então, basicamente, o cheque ele funciona dessa maneira. Ele é emitido, ele é pago, se a pessoa for diretamente naquela agência bancária receber, e em alguns casos a pessoa, aliás, na maioria dos casos, as pessoas depositam esse papel, cheque, chamado título de crédito cheque, na sua conta corrente, na sua conta bancária. E o cheque vai ser compensado pelo sistema financeiro entre os bancos e o crédito, então, ingressará na sua conta e debitará a conta de quem emitiu o papel cheque. Isso é importante porque o cheque, como a gente já sabe, ele é uma ordem de pagamento à vista. Quer dizer que na hora que eu preencho um cheque e coloco lá valor de R$1.000 e assino, independente da data que eu coloque aquele cheque, ele pode ser retirado, o valor daquele cheque,
imediatamente, porque ele é uma ordem de pagamento à vista. Ocorre que a gente vai falar aqui rapidamente que o cheque hoje ele é utilizado de forma diferente, um pouco diferente. O pessoal chama, a maioria das pessoas chama de cheque pré-datado, mas na verdade também pode ser chamado de cheque pós-datado. A pessoa às vezes contrai uma dívida, por exemplo, de R$ 5.000 e preenche 5 cheques de R$ 1.000. Um com a data de hoje, o outro com a data de 30 dias, depois 60, 90 e assim por diante. Ocorre que esse tipo de cheque pré-datado, você está datando a data futura no cheque, por isso se chama pré-datado. Mas também pode ser chamado de cheque pós-datado, quer dizer, com a data posterior àquele dia que está sendo preenchido. Mas, de toda forma, é bom lembrar que o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Existe um compromisso entre aquela pessoa que está negociando o cheque com a pessoa que está eventualmente vendendo uma mercadoria, um produto, mas o cheque, vamos considerar aqui, ele é uma ordem de pagamento à vista. Esse é um outro aspecto. Agora, nós trataremos depois, mais à frente, sobre esse tema pós-datado e pré-datado e até algumas questões no nível dos tribunais aqui no Brasil. Mas aí, voltando ainda, outra especificação do cheque é que ele pode ser um cheque cruzado, eu já falei, cruzado ou ao portador, perdão, cruzado ou não. Cruzado tem que ser depositado, se não for cruzado, pode ser sacado. Mas ele tem um outro aspecto também. Ele pode ser um cheque cruzado em branco e cruzado em preto. Cruzado em branco é quando o cheque é portador, é o cheque que não tem o nome de quem deve recebê-lo, e se eu cruzo, então ele é cruzado em branco. Esse cheque é cruzado em branco. Mas se eu cruzar e disser aonde é que eu devo depositar aquele cheque, e ele é um cheque cruzado em preto, ele é cruzado em preto. Então, o cheque em branco você deposita em qualquer lugar. Cheque cruzado em preto diz aonde que devo depositar. Então, basicamente, é isso. Claro que o cheque, tal como qualquer título de crédito, poderá ser negociado em termos de transferir o cheque de uma pessoa para outra, porque a figura do endosso é uma figura que nós trataremos mais à frente, falando não só do cheque, mas dos demais títulos de crédito que tem, claro, evidentemente, essa possibilidade, porque é uma das características, que é poder transitar de uma pessoa para outra. E aí, então, o assunto será o endosso. E aí nós falaremos do endosso em branco, endosso em preto, enfim, é um outro assunto. Agradeço muitíssimo a atenção de vocês, deixo um grande abraço e semana que vem nós voltaremos ao assunto títulos de crédito, que é o tema do nosso tempo, não é? Do nosso tempo de encontro. Um grande abraço mais uma vez, muita saúde a todos e muito obrigado.